Boa noite a todos e a todas. Boa noite, irmãos e irmãs internautas. Iniciamos nesse momento a nossa reunião doutrinária. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus e fazermos nossa prece de abertura. Senhor Jesus, te agradecemos por estarmos aqui nesta casa de oração, na noite de hoje, para participarmos desta reunião doutrinária, esse momento tão gratificante para todos nós, proporcionado por esta casa de oração, e que possamos aproveitar essas horas, esses minutos, para acompanharmos de perto todo o desenvolvimento da palestra por parte do nosso irmão responsável, acompanhar o seu raciocínio e levar em nossos corações seus ensinamentos e buscarmos, Senhor Jesus, a cada dia colocá-los em prática, vivenciá-los, para que assim tenhamos uma convivência saudável, amorosa, fraterna, e que sejamos sempre, Senhor, um instrumento da vossa paz. Envolve a todos nós aqui presentes e os irmãos que irão nos assistir posteriormente através do nosso canal no YouTube, em tuas vibrações de paz, em tua luz, ajudando-nos no cumprimento das nossas tarefas e também da conquista de mais um degrau, Senhor, na nossa evolução espiritual. Que possamos, Mestre, entender a vontade de Deus, as suas leis, e buscarmos viver o nosso dia a dia de acordo com a vontade do Pai, dentro dos seus propósitos para cada um de nós, e assim consolidarmos em nossas almas esse estado de paz e de felicidade que tanto buscamos, tanto almejamos, e que sabemos, Senhor Jesus, que depende de cada um de nós. Abençoa esta casa santa, a sua diretoria, e que ela continue com os braços abertos, recebendo a todos nós com muita amorosidade, com muito carinho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, nós hoje temos a alegria de contar aqui com o nosso amigo, companheiro aqui de trabalho, o professor André Mário, que vai nos abrilhantar com a palestra da noite de hoje. Professor, por favor. Obrigado, Sr. Edson. Primeiro tem que molhar a palavra para dar coragem, né? Boa noite a todas as pessoas. Então, bem, hoje é minha primeira vez no centro como palestrante, né? Então, peço que compreendam que eu não tenho uma palestra tradicionalmente, né, como é mostrado aqui. Eu não vou fazer nada de esdrúxulo também, seu Edson, fique tranquilo. Pititinga está ali me olhando, né? Está ali dizendo olá, você.
Isso aí, o Edson, quero agradecer ele pelo convite e agradecer a ele por ter me apresentado esse livro lindo, Educação dos Sentimentos. E eu digo, Lúcia, por favor, consiga esse livro para a livraria, porque ele é muito lindo, toca muito o coração. É o livro do autor Jason de Camargo e, para mim, foi muito gratificante a leitura. O Edson pediu para eu fazer essa palestra, A Emoção e as Características da Mente Emocional, baseada no capítulo 4, A Educação dos Sentimentos. Então, aí está o livro, né? A capa dele, para vocês, quem tiver interesse, se Lúcia pedir na livraria e comprar, eu comprei pela Amazon porque não estava disponível. E eu decidi, no momento que eu fui fazer o slide da palestra, eu decidi ouvir um disco de Bob Marley como fundo musical para fazer esses slides. Por quê? Uma vez eu assistindo esse filme aqui, Eu Sou a Lenda, né? Deu assim um estalo, uma lâmpada, né, acendeu assim na minha mente. Não estou fazendo propaganda não, mas quem quiser comprar o livro e ver o filme, eu recomendo. Tem um momento do filme que me despertou. E quando algo me desperta assim, dá aquele insight mesmo, né? Aquela cutucada, eu fico curioso. Porque teve um momento do filme que o Will Smith e a Alice Braga travam um diálogo, né? O filme é baseado no livro. Esse filme, cadê a imagem, gente? Esse filme, na verdade, depois eu pesquisando, ele é a terceira versão cinematográfica desse livro aqui, Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson, né? Esse filme fala de um futuro pós-apocalíptico, onde, né, a humanidade temerosamente, eu digo porque eu faço parte do mundo científico e tenho muito medo das traquinagens que os cientistas fazem. E nesse livro, em 1940, ele fala de futuro pós-apocalíptico, onde os cientistas pegam o vírus da rubéola, tiram o material genético, colocam outro e ensina os vírus a atacar as células cancerígenas. E assim se descobre a cura do câncer. Só que o ser humano, nada humilde, né, se esquece que a natureza é uma força incontrolável. Esse vírus sofre a mutação e gera uma pandemia que mata 99,5% da população. E quem sobrevive é o personagem do Will Smith e da Alice Braga, né, a sobrinha de Sônia Braga. E tem um momento que o Will Smith fala de Bob Marley. Aí ela diz, quem é Bob Marley? Ele disse, não acredito, você não conhece Bob Marley? Aí ele pega esse CD, que foi o CD que eu botei para ouvir, enquanto eu fiz questão de comprar o filme, comprar o livro, comprar o CD. E aí eu estava ouvindo, ele disse, Bob, você não conhece? Não, não conheço não. Aí disse, olha, o Bob Marley, ele tinha uma ideia de virologista. Ele acreditava que ele podia contaminar as pessoas através da sua música com amor. E que esse amor poderia ser contagioso, da mesma forma que um vírus. Né? E isso ficou na minha cabeça assim, e eu fiquei várias horas pensando, né, que o amor é contagioso, né? Bem, para que nós fomos dotados por sentimentos e emoções? Segundo a evolução e peritos, né, que falam da emoção e da evolução, como Paul Ekman, os sentimentos e emoções fazem parte das engrenagens dos mecanismos de sobrevivência mais rudimentares, só que interagindo de maneiras mais complexas. Então, alguém sabe aqui qual foi a primeira emoção que surgiu nos seres vivos aqui nesse planeta?
Hã? Não, devoção não é sentimento, não é emoção. Mas eu falei emoção. Eu vou falar para vocês que emoção e sentimento não são a mesma coisa. A primeira emoção foi o medo. A primeira vez que um ser vivo se sentiu em perigo e ele sentiu medo, ele decidiu lutar ou fugir. Então esse medo que está em nós é nada mais do que um resquício de sobrevivência promovido pela evolução. Qual foi o segundo sentimento? Raiva. Porque, eu não sei se vocês já perceberam quando vocês tomam um susto, quando alguém prega uma pegadinha que vocês tomam um susto. Qual é o primeiro sentimento que vem depois, né? Raiva? Porque o sentimento de medo é extremamente desagradável. O medo é desagradabilíssimo. E você fica enraivado por ter sentido esse sentimento, essa emoção. Fica enraivado pelo momento que fez você sentir essa emoção, né? Um ladrão querendo te assaltar, um cachorro querendo te perseguir, uma pessoa querendo lhe prejudicar. Então, é criada a raiva. E depois da raiva, a evolução providenciou a tristeza. Porque depois que tudo passa, que o medo e a raiva passa, você fica assim, poxa, foi horrível ter passado por isso. Foi horrível eu ter vivido essa experiência. E tem risco de eu sofrer de novo. Tudo isso. E por último, né, a emoção criada para sobrevivermos a tudo isso e não ficarmos igual a avestruz com a cabeça enfiada na terra, foi a alegria. A alegria de que viver é mais gratificante do que todos esses percalços. Sentir medo, tristeza, raiva, mas viver é um motivo para sermos alegres. Temos nossa família, nossos amigos, nosso trabalho, temos a natureza que é bela. Então, as 4 emoções básicas são essa, né? Medo, raiva, tristeza e, por fim, alegria, né? Então, emoções são estados mentais e fisiológicos que provocam muitas reações motoras e glandulares, além de alterar a aprendizagem e o comportamento, podendo ser definidos como reações afetivas agudas, momentâneas, desencadeadas por estímulos significativos. Aí entra uma coisa que a psicologia diz assim: toda emoção é saudável. André, sabe dizer que raiva é saudável? Sim. Não sei o que eu estou dizendo, não. É a psicologia. Mas como? Que coisa ruim. É saudável. A emoção que não é saudável é aquela emoção que não passa. Toda emoção saudável é aquela que acontece, vai a um clímax e depois decai e passa. A emoção não saudável é aquela que acontece, atinge o clímax e fica lá, ó. E o indivíduo até hoje tem raiva da mulher que traiu ele há 30 anos atrás. Emoção não saudável. Se você conta uma piada para uma pessoa, ela dá risada, depois de 2 horas você olha para a cara dela, ela está rindo da sua piada, não é saudável. Então, o que é sentimento? Os sentimentos são a percepção que cada pessoa tem sobre as suas próprias emoções. É algo mais subjetivo, porém percebido de maneira consciente. Basicamente, é o sentido que cada um dá para as suas reações emocionais. Perceba que existe uma diferença significativa entre os sentimentos e as emoções. De toda forma, ambos afetam a qualidade de vida e a saúde mental. Logo, precisam ser gerenciados da melhor forma possível, porque não adianta ter apenas saúde física se não tiver saúde mental, né? Então, vamos tentar fazer uma coligação, né? Se o medo é
a emoção, quem é o sentimento que é o referente ao medo? Pavor. Se alegria é emoção, quem é o sentimento? Felicidade. Se raiva é o sentimento, ou é emoção, quem é o sentimento? Ira, né? Ódio, né? E se tristeza é emoção, quem é o sentimento? Melancolia, aquela tristeza que não passa, né? Aquela tristeza insistente. Bem, como eu falei em um slide, rudimentar. Rudimentar quer dizer primitivo. Primitivo não quer dizer inferior, primitivo quer dizer aquilo que veio primeiro. Porque depois, quem é que vem das emoções na evolução das espécies? A inteligência, a razão. Então, os seres que tinham emoções, na evolução, o seu sistema nervoso passou também a ter a parte racional, né? Só que todos os nossos órgãos dos sentidos, quando percebe algo que nos faz sentir uma emoção, primeiro passa pela parte do sistema nervoso que processa as emoções, para depois ir para a parte do nosso sistema nervoso que processa os pensamentos, que é o córtex cerebral. Por isso que nós somos tentados a agir pelas emoções. Por isso que aquela regra, conte de 1 até 10, é para justamente a informação nervosa passar dos órgãos dos sentidos para a parte emocional do nosso cérebro e chegar até o córtex. Porque se você sentir raiva, conte de 1 até 10, que quando chegar a 10, a informação chegou até o cérebro, acessou a parte racional da sua mente e vai dizer: devo fazer isso? Devo dar um soco naquele indivíduo? Devo xingar ele? Devo ofender com palavras? Né? Então, conte até 10 para que a informação que veio do ambiente chegue até a sua razão. Ok? Bem, então, e para mim, na minha concepção, as emoções estão abaixo da razão, da inteligência. Só existe uma coisa que está acima da razão, que é o amor. Que para nós é um sentimento, mas que para o universo o amor é muito mais do que tudo isso. Kardec faz na sua primeira pergunta: que é Deus? E a resposta é a inteligência suprema que criou tudo e o amor mais sublime que existe. Deus é amor. Por isso que o amor está acima de tudo, né? Do amor de Deus veio a vontade, o fulgor para criar o universo. E da inteligência infinita de Deus veio como criar o universo. E aí eu trouxe essa música aqui, de Dorival Caymmi, Nem Eu, né? Que eu achei uma música que o Dorival fez num momento bastante instrutivo. Vou pedir licença a vocês para cantar essa música. Não fazes favor nenhum em gostar de alguém, nem eu, nem eu, nem eu. Quem inventou o amor não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu, nem ninguém. O amor acontece na vida, estavas desprevenida, e por acaso eu também. E como acaso é importante, querida, de nossas vidas a vida fez um brinquedo também. Não fazes favor nenhum em gostar de alguém, nem eu, nem eu, nem eu. Quem inventou o amor não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu, nem ninguém.
Então, gente, ninguém faz favor nenhum ao amar o outro. Ninguém. Quando você está amando, você não está fazendo favor nenhum a ninguém. Né? E quem foi que inventou o amor? Foi você? Foi você? Foi eu? Não, Deus é o próprio amor. Aquele que criou tudo. Ninguém inventou o amor. Né? E aqui ele diz, o amor acontece na vida para os desprevenidos, porque estamos o tempo todo com os nossos mecanismos de defesa levantados, né? Com medo, com raiva, com tristeza. E para amar é preciso ser livre, estar desprevenido. E aí ele diz, né? Você estava desprevenido, eu também. E aí a gente começou a se amar. Né? Bom, na neurofisiologia, primeiro, esse filme que está aí, Divertidamente, assistam, amem, compre o DVD, o Blu-ray, tudo, é legalzinho, é engraçado, mas não tem nada de científico, acadêmico naquele livro. Pode perguntar a qualquer psicólogo. A mente não funciona daquele jeito, ok? Aqui está uma imagem anatômica do cérebro, um corte lateral. Se nós cortássemos, né, o encéfalo, então, onde é que estão as emoções? Onde no nosso cérebro as emoções, os neurônios geram as emoções? Nesse sistema aqui chamado de sistema límbico, que é essa região aqui, ó, que eu estou apontando, tá vendo? Então, ele é relacionado ao controle das emoções e da memória e é constituído pelas seguintes estruturas: hipotálamo, que está aqui, a amígdala, não é, pelo amor de Deus, não é aquela amígdala aqui não, viu? A anatomia já mudou o nome, viu? Aquelas antigas estruturas chamadas amígdalas hoje são chamadas tonsilas, né? Porque uma vez um amigo meu foi dar uma palestra, aí uma pessoa falou assim para ele: professor, meu irmão tirou as amígdalas quando era pequeno e agora? Ela achou que era amígdala. E não é, tonsilas e essas estruturas aqui, né? A amígdala é essa estruturazinha aqui, responsável por parte das emoções. O hipocampo, que é também responsável pela memória a curto prazo. E aí tem outras estruturas que eu não vou me deter agora, porque isso seria chover no molhado. Eu só vou falar de 3 estruturas mais importantes, né? Então, quem é o sistema límbico? O sistema límbico compreende todas as estruturas cerebrais que estejam relacionadas principalmente com os comportamentos emocionais, sexuais, a aprendizagem, memória, motivação, mas também com respostas envolvidas ao equilíbrio interno, ou homeostase. Então, eita, agora você me pegou, viu? Como é que eu vou? Dá para diminuir o zoom aí? Se não der, deixa, que é melhor deixar quieto do que atrapalhar. Então, o hipotálamo, ele está nessa região aqui. Não, deixa para lá. Então, o hipotálamo é uma região onde está nessa posição bem central do nosso sistema, do nosso encéfalo, né? E ele vai ser responsável por várias emoções e sentimentos, como alegria, prazer, sono. É nele onde agem os medicamentos antidepressivos, para aqueles que sofrem de depressão, né? E também ele é a glândula mestra que controla todas as outras glândulas do nosso organismo. Já a amígdala, ela tem esse formato de amêndoa. Repare que o hipotálamo a gente tem uma amígdala, a gente tem em cada lado
do cérebro e estão envolvidas nas memórias e nas respostas emocionais. E aqui o hipocampo, que está envolvido na memória a curto prazo. Tudo que a gente aprende fica registrado no hipocampo durante o dia. Durante a noite, essa memória de curto prazo é transformada, os neurônios mandam as informações para o córtex cerebral para ser transformada em memória permanente. Quem não dorme não aprende, porque quando você acorda, se você não transferiu o que estava no hipotálamo para a memória permanente, se perde, que ele tem que esvaziar o HD, porque tem coisas a aprender no dia seguinte. Mas por que você está falando de memória? Emoção depende da memória. Toda memória nossa tem um vínculo afetivo. Toda. Uma vez mesmo saindo do trabalho, né, eu saí assim umas 5 horas e disse, estou com fome, não vou esperar o jantar não. Aí parei numa lanchonetezinha assim perto. Aí, quando eu entrei, eu pedi um café, né? Que eu sou apaixonado por café. E aí tinha um pãozinho assim, eu quero esse pãozinho. Aí a moça levou para mim na mesa. Quando eu comi o pãozinho, era o mesmo pãozinho, o mesmo sabor que aquele que minha mãe fazia quando a gente era criança, que ela não faz mais. Aí eu gritei, é o pão de mamãe! A menina, a garçonete, olhou para mim com a cara de susto. O que, moço? É o pão de mamãe. Você pegou a receita do pão de mamãe onde? Ela, como é? Esse pão aqui tem o mesmo sabor que o pão que minha mãe fazia quando era criança. Você não sabe a alegria que foi. Aquela alegria que comer aquele pão fez eu reviver. E nesse momento é uma capacidade fantástica da mente humana, porque a gente se sente teletransportado para aquele momento lá atrás, né? Da mesma forma que a alegria está ligada, né, à memória, também a tristeza, a raiva, o medo, né? E por aí vai. Então, agora vamos entrar de fato no capítulo 4 do livro, né? A educação dos sentimentos. Olha, tudo aí é citação, eu não escrevi nada, por isso que está entre aspas. As funções psíquicas do ser humano são aprimoráveis através de um processo educativo que atue nos mecanismos da mente. Ou seja, nossas emoções e sentimentos podem ser aprimorados. Então, quem decidiu sofrer de síndrome de Gabriela, depois resolva seu BO com Deus, que eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, isso mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Quem decidiu ter síndrome de Gabriela, fique à vontade. Mas depois resolva seu BO, não é comigo não. Porque o tempo todo mundo está gritando para você que você pode melhorar. E esse melhoramento precisa passar pelas emoções e pelos sentimentos. Dentre as várias funções psíquicas aperfeiçoáveis, destacamos a área dos sentimentos, pois são estes que se encontram intimamente ligados ao campo da moral, bem como são eles que fazem aflorar o fulgor das virtudes humanas. Então, respeito, generosidade, altruísmo, consciência, civilidade, tudo isso são virtudes humanas, amor, que afloram de quando nós aperfeiçoamos nossas emoções e sentimentos, porque nós percebemos que a prática do bem, todo mundo ganha. Existe um ditado chinês que diz que a verdadeira vitória é da guerra que nunca começa. Quando você começa uma guerra, todos são perdedores, né? Como aperfeiçoar os sentimentos sem educá-los? Como realizar essa caminhada de transformações sem que utilizemos
os elementos educativos necessários? É uma pergunta que a gente tem que responder, né? Então, dá para educar os sentimentos? Dá. Dá para educar as emoções? Dá. E quais são os elementos educativos? Existem vários. Deus, que não nos deixou órfãos, providenciou vários. Tem a família, tem os amigos, tem as religiões, tem a escola, tem a convivência entre os seres humanos, né? Há vários momentos para você educar sentimentos e emoções. Basta apenas que façamos a opção pelo caminho regido pela lei de Deus, pois somente essas trarão as alegrias almejadas por todos nós. Então, gente, educar os sentimentos é optar pela prática do amor, pela prática do bem ao próximo e negar o egoísmo. Quando eu estou diante de uma situação, eu tenho duas opções: fazer o bem ou ser egoísta, né? Quando você faz o bem, você está trilhando o caminho das leis de Deus. E a consequência inevitável será a felicidade. Quando você é egoísta, você acha que está fazendo o melhor para você. Engano. Quando um ser humano é egoísta, ele está simplesmente cavando um buraco que sabe Deus a profundidade, como ele é que vai sair de lá. As leis que regem a estrada do sofrimento são aquelas que estimulam o ressentimento, a vingança, o orgulho, o egoísmo, a violência e toda essa gama de componentes infelizes que perambulam pelo psiquismo humano. Primeiro, não há como fugir deles. Se nós estamos aqui, nós vamos sentir tudo isso. Nossas emoções e nossos sentimentos. Nós somos tendenciosos a ter ressentimento, a ter vingança, a sentir orgulho, egoísmo, a agir com violência e um monte de outras mazelas impublicáveis que como Joana de Ângeli diz, que o mal não é pretexto nem para comentário, né? Então, mas temos a opção, né? Existe um ditado que diz assim: é impossível impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas é possível impedir que ele faça um ninho, né? Então, nós sentiremos tudo isso, né? Existe um versículo da Bíblia que diz: irai-vos, mas não pequeis. Então, Deus está reconhecendo que todos nós somos capazes de sentir ira, né? Até dentro de você, dê vazão a essa ira, mas não concretize nada. Deixa a ira passar. Depois que a ira passar, você pensa melhor, né? Você pensa se de fato aquilo ali tinha motivo para você se irar, né? Porque às vezes a gente se ira e, na verdade, quem está errado é a gente, né? Mas só fique quieto, né? Deixe passar, não haja enquanto você estiver sentindo ira. No trânsito mesmo isso acontece muito, né? Porque no trânsito a gente é pego de calças curtas. E aí a gente tem vontade de fazer besteira, né? E aí eu digo assim: meu irmão, Deus te acompanhe, Deus te acompanhe. Antigamente, quando eu era novo, quando eu aprendi a dirigir, eu dizia: tomara que tu encontre um poste na frente. Eu ficava azedado. Minha mãe do lado se benzia não sei quantas vezes, pedia desconjuro, misericórdia, meu filho, não faça isso. Aí hoje eu digo: meu irmão, Deus te abençoe e que você crie juízo. No entanto, as leis que regulam o caminho da felicidade do homem estimulam o perdão, a indulgência, quer dizer, relevar, a caridade, a compaixão, a bondade, todas as virtudes que elevam o ser humano à condição de espírito sublimado. Isso aí é optar por seguir as leis de Deus. E, dessa forma, desenvolver os sentimentos e as emoções em busca da evolução moral, para simplesmente, na frente, você ter conforto e felicidade. Olhe, eu vou lhe dizer uma coisa.
Nesses meus 47 anos de vida, tem algo que para mim não tem valor de tão precioso que é. É dormir com a consciência leve. Eu não troco isso por nada. Por nada. Não tem nada que eu faça que eu troque por isso. Nada. Quantas vezes eu tive a oportunidade de me vingar? E quando eu ia me vingar, eu sentia aquela sugestão. Você tem certeza? Você sabe quais as consequências todas que vão vir disso que você está passando? Uma vez mesmo eu tive a oportunidade de me vingar de uma pessoa que tinha vários problemas de saúde mental. Não de esquizofrenia, mas de tristeza, depressão, dependência química. Seria uma vingança bem estilo novela das 9, sabe? E aí eu senti assim, você tem certeza? Se essa pessoa se matar amanhã, como fica a tua cabeça? Você sabe como é que está lá a saúde mental dela? Você acha que ela consegue passar por isso? E aí? O que vai acontecer amanhã? Eu disse, não vai acontecer nada, porque eu não vou fazer nada, porque uma coisa que eu adoro é dormir, e só se dorme bem com a consciência leve. E aí eu vou passar algo que eu aprendi sexta-feira. Quem aqui estava no Evangelho? E essa semana eu fui mediador do Evangelho e convidei George Mariani, que além de meu colega de trabalho, é um irmão para mim. É uma referência para mim. E ele lá, o tema foi o Homem de Bem. E aí ele falou assim, eu ensino a todo mundo, quando acordar, ligar o 8G. Aí eu cheguei e disse, já vem novidade. Porque a tecnologia atualmente que a gente está tentando desenvolver é a 5G, que nem todo celular consegue pegar ainda. Aí é 8G porque são 8 virtudes que começam com a letra G. Então todo dia... ligue esses 8G, Gratidão por estar vivo, por ter sido... Obrigado, seu Edson. Amor, Valeu. Ele viu que a minha palavra ia secar, e ele já providenciou aqui. Gratidão por ter uma família, gratidão por ter um emprego, gratidão por qualquer coisa. A Bíblia diz, por tudo dai graças. Gentileza, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Generosidade, em todas as coisas. Não é só em dar pão, dar comida, mas se você não está com pressa e vê que alguém está com pressa, dê oportunidade àquele que está com pressa, Às vezes você está na fila, tem alguém doido assim, agoniado, tem que sair. O que é que tem? Se não tem nada para fazer, deixa a pessoa passar na sua frente, Grandeza. O que é grandeza? Grandeza é dignidade, Você fazer questão de ser um ser humano digno. De ser a integridade hoje, gente, eu já ouvi isso de vários pensadores. Existe hoje nos movimentos, da mídia, da cultura, uma verdadeira campanha contra a integridade, Na onda de você ser você mesmo, Você ser autêntico, então você às vezes faz isso às custas da integridade, Genialidade, ou seja, dê oportunidade a toda a potencialidade que você tem, Não fala para você eu não presto para nada, eu não sei fazer nada. Isso não é verdade. Todo mundo sabe alguma coisa, E não pense que diploma é tudo isso não, viu, gente? Não pense não, porque eu vivo no meio de gente que tem muito diploma e que eu hoje faço questão de estar longe deles. Eu, na faculdade, meu grupo de amigos são os funcionários terceirizados. Entendeu? Eu entro lá e me esbaldo com meus amigos. E aí, Deco, por que você só fica aqui? Eu disse, porque eu sei muito bem quem são os doutores que estão ali mandando. Sei muito bem como são. Então, me deixa aqui, que aqui todo mundo é igual, todo mundo bebe café, ninguém toma café ruim e o outro toma café bom. Aqui todo mundo é todo mundo.
Gnose é o conhecimento, aquele conhecimento instintivo, intuitivo, né? Se sua intuição lhe alerta, preste atenção a ela. Gana, ou seja, força de vontade. E graça, que é alegria. Alegria, né? Apesar de que nem sempre podemos estar alegres, mas quando for possível, né? Dê lugar à alegria. A importância, portanto, de educar os sentimentos está na escolha do caminho. Aquele que eleva, aquele que... Ou na escolha daquele caminho que eleva, ou daquele caminho que rebaixa a criatura. Dessa escolha depende a sua felicidade. Logo, os respeitos às leis divinas geram felicidade e o desrespeito produz sofrimento. E aqui uma das coisas que eu fico impressionado é assim. A humanidade, eu me incluo dentro dela, tem um terreno bom, e aí ela tem aqui 2 sacos de semente, jiló e morango. Aí ela diz assim, morango dá um trabalho. É um trabalho plantar morango, vai plantar jiló e planta jiló. Aí daqui a pouco vem, na hora da colheita, aquele monte de jiló. E aí, ele olha para aquilo ali, isso podia ter sido morango. Aí chora porque plantou o jiló em vez de plantar o morango. Aí ela tem a coragem de olhar para cima e dizer, que mal fiz a Deus. Não fez mal a Deus não, gente. Quem é que consegue fazer mal a Deus? Foi a opção sua, meu filho, agora colha só jiló, né? E faça do jiló um cortadinho gostoso, porque dá, né, Tia Mari? Tia Mari, que é nutricionista igual a mim, dá para fazer do jiló, uma comidinha gostosa. Pois é, pegue aquela situação que você acha que é difícil, que foi você que provocou, e se dê algum encaminhamento bom a ela. As pessoas não amam o próximo porque não conhecem o amor, não perdoam porque não desejam, e se são egoístas é porque isso lhes dá prazer. Aí eu me lembro uma vez que eu ouvi Divaldo Franco. Uma senhorinha, no final de uma das palestras dele, chegou lá e disse, não consigo perdoar o homem que matou meu filho. Não adianta, não consigo perdoar. E Divaldo não tem papo na língua, né, gente? Divaldo é aquele que a conversa dele é reta. Ele disse, a senhora não consegue perdoar porque a senhora não quer. Porque a senhora acha que perdoar é desrespeitar a memória do seu filho. Porque a senhora acha que perdoar é ficar passiva diante da injustiça. A senhora não quer perdoar. Não é porque a senhora não consegue, não. A senhora não quer. Né? E vinha cá. Não amam porque não conhecem o amor. Não perdoam porque não desejam. Vinha cá. Se não amam porque não conhecem o amor, quem é a primeira pessoa que é o nosso professor na vida toda? Nossos primeiros professores são nossos pais. Então, são eles que devem ensinar tudo isso. Ensinar a amar, ensinar a perdoar. É lá, gente. Uma vez em Salvador teve um bafafá, porque o diretor de uma escola colocou no dia da matrícula um quadro bem grande, dizendo assim, olhe, educação, gentileza, cordialidade, são coisas que se aprende em casa, faz parte da educação doméstica. Não é para ficar só sob a responsabilidade da escola, não. Aí os pais fizeram aquele alvoroço. Lógico, os pais, né? Que tem gente que quer o título de pai e mãe, né? Para dizer, eu tenho um filho, eu sou pai e mãe, mas cuidar do filho é outra história. Não, discordo. Ele está certíssimo. A escola, lógico, tem parte na educação moral do indivíduo, mas começa em casa, né? Numa doutrinária antes do São João, eu falei aqui, né? Digam para os seus filhos não ir soltar fogos na porta do vizinho, não. E teve algumas pessoas, uma pessoa mesmo especial que riu, né? Baixou assim e riu. Assim, não estava querendo dar lição de moral, não. Mas veja só, se seu filho pega aquele saco de bombas, aquela bomba assim, desse tamanho, vai 5 casas adiante para assaltar. É porque seu filho sabe muito bem que não é confortável, não é agradável soltar na frente da casa dele. Vai na casa do vizinho soltar. Ainda tem pai que diz assim, graças a Deus que fulano pegou aquele saco de bomba e foi lá para frente soltar.
Você está ensinando o seu filho a desrespeitar o outro. Que exemplo você está dando? Que lição você está dando para o seu filho? Quer dizer que você não pode ser, seu filho não pode incomodar você, mas pode incomodar o outro. Que lição é essa? Acontece que isso aqui foi a parte do capítulo 7, isso que me tocou. Acontece que Deus não proibiu ninguém de amar, nem de perdoar, e tampouco determinou que fôssemos egoístas. Então Deus simplesmente nos deu a liberdade de quais leis e qual caminho trilhar. O objetivo, portanto, da educação dos sentimentos é justamente este: chegar ao caminho das virtudes, desenvolver essa função psíquica de extrema utilidade para o ser humano e auxiliar nessa caminhada cheia de armadilhas. Porque nós somos muitas vezes pegos desprevenidos. É lógico, faz parte da vida. Uma coisa que eu acho tão grandiosa, quando eu vejo num livro ou num filme alguém chorando assim, revoltado com a vida, não sei o que, aí outra pessoa fala assim: a vida não é justa. Quem foi que disse a você que a vida é justa? A vida não é justa. Cabe a você continuar sendo a pessoa que você é. Essa pessoa fantástica que você é, mesmo diante das injustiças da vida. É um esforço conjunto e harmônico de educadores e educandos para fazer aflorar do fundo dos seus psiquismos a perfeição chamada sentimento, que lá se encontra em estado potencial, pronta para ser desenvolvida. Aí o Jason cita o escritor Ney Lobo, Então, ou seja, educadores e educandos, ou seja, é preciso quem queira educar e é preciso quem queira ser educado. E aqui eu simplesmente tentei achar o livro em PDF para tirar a foto dessa imagem. E aí eu tirei com o meu celular e mandei para a Júlia para poder ir pelo WhatsApp, para poder jogar para o meu computador. Acho que Júlia recebeu, viu, Bia? Diga a Júlia que eu mandei, foi por necessidade essa imagem aqui, porque eu tinha que ir do meu celular para o WhatsApp para eu poder mandar para o meu computador. Então o autor fala assim, durante o tempo nós evoluímos muito em conhecimento e a moral não demos importância. O gráfico, que é o resultado dos dois, está aqui, Há 2000 anos atrás estamos aqui, hoje estamos aqui. Para a gente chegar aqui, que é a perfeição, é possível continuar sem evoluir isso? Se a gente continuar evoluindo o conhecimento e não evoluir a moral, o gráfico vem aqui, vai ficar sempre embaixo e nunca vai chegar lá em cima. E, seu Edson, 5 minutos de antecedência, viu? Eu pedi a ele 5 minutos de tolerância, 5 minutos de antecedência. O gráfico anterior mostra que o processo evolutivo avançou mais rápido na área do conhecimento, porque foi ele o mais trabalhado no curso dos séculos. Cabe-nos agora realizar uma ação mais efetiva no campo da moral para que o ser humano avance com equilíbrio na direção da sua felicidade. E muito obrigado, gente, por tudo. Passar aqui o cajado para o seu Edson. Primeiramente, André, parabéns pela sua maravilhosa palestra, A gente foi tão esclarecedora para todos nós, gente? Com relação à questão do sentimento e das emoções, A orientação também que nos deu a respeito desse livro, Educação dos Sentimentos, que é um livro muito bom, realmente, Nosso irmão Jason de Camargo é um espírita, estudioso, pesquisador, gaúcho, e ele nos deixou essa obra linda, está viva ainda, Essa obra linda, que vale a pena, quem puder adquirir. Eu não sei se tem PDF, mas não tem não, Mas é muito, muito bom esse livro, E esse fechamento aqui, realmente, essa curva exponencial aí, André?
nos mostra claramente que realmente nós humanos daqui da Terra tivemos um crescimento muito grande no campo intelectual, né, do conhecimento, da ciência, etc., mas no moral, né, não foi tanto. Moralmente, nós ainda temos muito a desejar, né? Muito a desejar, porque ainda prevalece muito em nós a questão do egoísmo, do orgulho, da vaidade, né? O ser humano hoje, no dia de hoje, né, ainda levanta a mão para tirar a vida do outro ser humano, né? E o ser humano deixa o outro ser humano morrer de fome, né? Morrer de frio, e lá vai, né? E assim lá vai. Quer dizer, não era mais, né, pelo tempo que Jesus esteve aqui, 2024 anos, já era para nós estarmos um pouco melhores, né? Mas, como o anonimato é uma realidade que a gente vive, a gente sabe que tem muitas pessoas boas, coração bom, né? E como tudo evolui na vida, né? O nosso planeta Terra é um ser vivo, também está evoluindo, está pronto para receber os espíritos em regeneração, né? E aquele que deu um passo à frente, né? Subiu um degrauzinho no que tange as questões de ordem moral, com certeza vai ter alegria, né? O prazer de reencarnar aqui na Terra. E nós temos certeza que o crescimento moral vai ser também tão rápido ou mais rápido do que o crescimento intelectual, né? Então vai ser um outro mundo, uma outra sociedade, um outro olhar sobre a vida, né? De sorte que vai ser bem melhor, né, do que o que foi até agora, né? E depende de cada um de nós, como o André colocou muito bem, a origem do livro, né? O respeito às leis de Deus. É aí que está o detalhe mesmo, é respeitar as leis de Deus. Na medida que a gente aprende a viver respeitando as leis de Deus, nós nos aproximamos cada vez mais, né, da felicidade, da paz, né, da segurança interior. A vida fica bonita, fica colorida, fica mais leve. Então, gente, não tem outro caminho, viu, para nós. É respeitar as leis de Deus, procurar estudá-las, entendê-las, né? Procurar nos autoconhecer, que é importante isso, o autoconhecimento, e aí fica tudo mais fácil. Então, André, gratidão, meu irmão, por essa palestra linda que você nos trouxe na noite de hoje, né? E de sorte que vamos levar isso em nossos corações. Vai estar gravado no YouTube, Genival vai levantar terça-feira, né? Quem não assistiu, ou quem quiser assistir novamente, entra no canal do YouTube terça-feira e vamos divulgar, né, com nossos entes queridos, nossos amigos. Né, Yuri? Prazer te ver, meu irmão. Nossos amigos, de sorte que vai ser muito bom para todos nós, né? É isso? Então vamos agora aos nossos avisos. Plantão de paz, né? Está bem claro, né? Quase que não estou enxergando, não. Nosso plantão de passe de segunda a sexta, né? Das 9 às 10, no nosso estudo do Evangelho, que é um momento também muito bom. Toda manhã aqui, das 9 às 10 da manhã, nós nos reunimos, né, no Terrel, fazemos um estudo de um assunto do Evangelho, e é tão bom, né, nós começarmos o dia, né, estudando o Evangelho de Jesus, fazendo uma oração, uma concentração, estudamos o Evangelho, comentamos, as pessoas se manifestam, se pronunciam, e todos ganham, né? É muito bom esse momento, né? Quem já participou sabe, né? É uma coisa gratificante mesmo para todos nós. E a partir das 10, né? Das 10 às 13, começamos o trabalho de fluterapia, de socorro espiritual. Vai até 13 horas, né? Também é muito interessante, muito importante. Livraria Segep, nossa querida livraria ali, né? Nossa irmã Lúcia, coordenadora, livros maravilhosos ali nos aguardando, né, gente? Porque o Espiritismo requer estudo, porque é uma ciência, é uma doutrina, então nós temos que estudar para que possamos entender realmente, né, as leis divinas, e fica mais fácil, quando a gente entende, fica mais fácil a gente se esforçar, né, para melhorar. Então, ali livros
modernos, né? Livros novos, novos títulos. E de sorte que quem quiser depois da palestra pode nos visitar aí, né? Ou durante o dia, aqui na semana, poderá vir aqui. Sempre tem alguém para atender, né, a pessoa. E vocês vão gostar, né? Pronto. Agora vamos ao sorteio do livro, né? Hoje pela manhã, um companheiro nosso do Joana de Ângeles doou os livros, né? Dentre esses livros, esse daqui, né? Eu não li ainda, eu não conhecia esse livro. É Depressão, o Bisturi da Alma. Alguém conhece aqui esse livro? A autora é Márcia de Aguiar, né? Colaboradores e espíritos diversos, né? Então nós vamos sortear, ver quem vai ter a felicidade de levar esse livro. É você, Antônio? Opa! Parabéns, viu? Bom proveito. Eu agora convido o irmão André para fazer a prece de agradecimento a Jesus e peço aos irmãos passistas que ocupem suas posições, que vamos dar o passe coletivo na noite de hoje. Deus, Criador de todas as coisas, lhe somos gratos. Lhe somos gratos pela vida nas diversas formas que existe nesse universo, em todos os planos, em todas as dimensões. Obrigado, Senhor, por todos estarem aqui nesse momento recebendo o Teu auxílio, a Tua concórdia, os Teus ensinamentos que estão à disposição de todos aqueles que querem lhe conhecer e lhe buscar. Senhor, obrigado por esta casa, essa casa de luz que é a CEGEP, que é um oásis, um dos vários oásis de Santo Antônio de Jesus, que vem trazer o socorro à criatura humana, tanto no que diz respeito às necessidades materiais, como espirituais, emocionais, e etc. Senhor, envia-nos os Teus mensageiros, os Teus obreiros, os Teus trabalhadores, encarnados e desencarnados, e também nos colocamos à disposição para sermos um desses servos do Teu serviço, mensageiros da Tua mensagem, obreiros da Tua labuta, a fim de que o bem neste planeta um dia supere o mal, que a felicidade supere o sofrimento. Senhor, dai-nos a Tua luz, dai-nos a Tua paz, para que tenhamos a paz de espírito que excede todo conhecimento. Senhor, peço também que o Senhor abençoe os nossos dias, que o Senhor abençoe aqueles que nesse momento não possuem o mínimo para sobreviver. Porque nós, no conforto da nossa casa, nós somos sempre levados a esquecer que existem muitas pessoas no mundo que não têm o mínimo para viver em dignidade ou para até sobreviver, sim. Então, como é importante que estejamos lembrando que há aqueles que não estão na nossa condição e que precisam, sim, da nossa mão, da nossa ajuda, da nossa colaboração. E venho lhe pedir, Pai, que esta obra prospere para que muitas almas venham ser alcançadas, venham ser ajudadas, acolhidas, que cada irmão aqui seja tomado pelo fulgor, pela força de vontade de estar trabalhando na Tua seara, e que o Senhor nos dê a sabedoria para que possamos ser úteis. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.